10 horas e 25 minutos. Viver Bem, com Daniela Alencar. Antes da gente dar bom dia aqui para a Daniela, a gente só vai alertar os nossos ouvintes sobre o final do bloco anterior. Nós tivemos que entrar em rede e vamos voltar à rede se for necessário, porque houve um ataque em uma escola de Suzano. Suzano é uma cidade que fica na grande São Paulo. Um ataque numa escola no centro da cidade. E as primeiras informações é de que há pelo menos 8 pessoas feridas, entre elas crianças, e informações também que tratam de 1 ou 2 atiradores que teriam se matado. Não tem nenhuma confirmação oficial ainda, por isso que a gente está colocando tudo no condicionante aqui, não está afirmando nada, mas que o ataque ocorreu, sim, ele ocorreu. Já estamos transmitindo aqui na Band News, na TV, imagens desse ataque, mas não temos ainda maiores informações sobre o número de feridos, número de mortes e etc. Agora sim, vamos lá, Dani, enquanto a gente vai acompanhando aqui, se houver alguma evolução nesse assunto, a gente retorna. Mas hoje você veio falar aqui com a gente a respeito de carnes. Esses dias eu estava prestando atenção em mim mesmo. Eu sou uma pessoa que... eu até gosto de uma picanha, sabe? Gosto mesmo. Sou uma pessoa que... mas eu acho que eu como menos carne vermelha do que o normal que as pessoas comem. Eu gosto muito de ovo, gosto muito de frango, então eu acabo variando. Mas há uma dúvida que eu queria tirar com você. Carne vermelha faz mal? Ou há uma porção de carne vermelha que a pessoa deveria obrigatoriamente consumir? Bom dia, Cacá. Bom dia, Leandro. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Dani. Então, quando a gente fala sobre carne vermelha, ela tem vários benefícios à saúde, né? Inclusive a quantidade de vitamina B12, que é essencial. A quantidade de ferro, que é extremamente importante. O colesterol que a gente tem na carne vermelha, a gente sabe que o colesterol em excesso ele faz mal, mas a gente precisa de ter uma quantidade de colesterol, até porque faz parte da condição hormonal. Certo. Então, não que a carne vermelha ela seja ruim para a saúde. O que a gente tem que avaliar são as quantidades, né? E de pessoas também que às vezes cometem excessos ou acompanhamento das carnes vermelhas, né? Então, assim, a questão realmente da carne vermelha não é que se a pessoa não tem um problema renal, um problema hepático, né, alguma doença que a gente precise estar diminuindo esse consumo, não existe problema algum de estar consumindo a carne vermelha. A gordura que ela tem, né, é uma gordura que é um colesterol, né, uma gordura saturada. O que a gente tem que verificar são os excessos da carne vermelha, não que ela faça mal à saúde, né? Não existe, na verdade, os artigos científicos que a gente tem hoje na literatura, eles não são tão conclusivos em relação a isso, né? O que a gente sabe é que excessos de frituras, excessos de alimentos industrializados, de aditivos químicos, de conservantes, eles realmente fazem mal, né? E tudo, na verdade, Cacá, a gente fala que até remédio em excesso, ele é veneno, né? Então, assim, realmente com relação às quantidades mesmo. Geralmente as pessoas que fazem dietas, por exemplo, eu vejo muito isso no consultório, isso assim, constante. Quero tirar o carboidrato para poder emagrecer. Aumenta muito a quantidade de proteína e esquece dos vegetais. Sim. Então, assim, acaba comendo... o prato, de 100% do prato, 90% é de carne, são de carnes, porque teoricamente não vai fazer, engordar, porque não tem carboidrato ali, né? Não vai fazer ganhar peso. E esquecem os vegetais, esquecem os legumes. E aí tá onde onde mora o problema, né? Vou te perguntar sobre uma outra carne, e essa sim, muito polêmica. Essa eu adoro. Carne de porco, carne suína. Eu adoro lombo, adoro pernil, gosto de torresmo. Mas assim, eu tô falando da carne mesmo, do lombo, do pernil. A carne de porco, ela sempre sofreu um problema, né? Um certo preconceito, porque durante muitos anos, durante muitas décadas, havia um risco de a carne ser contaminada, né? De ter problemas. E hoje, eu já conversei com alguns criadores de gado e de carne suína, de porco, e eles dizem que é o contrário. Eles falam, olha, por conta dessa fama, hoje a carne suína é cercada de muito mais cuidados pela vigilância sanitária ainda do que já é, porque também existe o cuidado, né, da carne vermelha normal, da carne bovina. Carne de porco, qual é a visão que você tem a respeito dela?
Então, a carne de porco, muita gente tem dúvida com relação a ela ser vermelha ou não, né? Ser carne branca ou ser carne vermelha. A gente chama de, na verdade, uma carne mista, porque ela é meio rosada, né? Mas ela entra, assim, nas carnes vermelhas, tá? Então, ela tem as propriedades benéficas, que eu recitei da carne vermelha, da carne bovina. A suína, ela também tem. A relação da carne de porco é com relação mesmo aos parasitas, né? Certo. Que foi isso que você citou. E que a gente entra também, então, para poder ressaltar o que você falou, a carne de porco, ela tem os mesmos benefícios da carne vermelha. A digestão dela é boa também, né? Só tem que ter cuidado com relação às quantidades e com relação aos acompanhamentos. Certo. O grande problema que a gente enfrenta, que foi por isso até que eu resolvi ter esse tema hoje, e quando a gente fala de carne de porco, o que você pensa? Eu quero uma carne de porco bem assada, para você correr menos risco de ter um parasita ali naquela carne. E a gente entra em uma outra questão de alimentos que são muito bem passados, que são muito bem tostados, que foi isso que eu falei no programa anterior, né? Que é a acrilamida. O que é essa acrilamida? Que eu queria deixar claro, porque muita gente ainda não conhece, né? É quando você tem aquela casquinha preta, que muita gente... eu gosto do tostadinho, da raspa da panela. Sim. Então, ela é uma substância química que quando você eleva a alta temperatura, você entra numa relação que a gente chama de reação de Maillard, que é altamente cancerígeno e tóxico para nós. Caramba! Isso. E isso tanto faz no caso do carvão ou no caso da panela, ou no caso da panela? É no caso de você elevar muito a temperatura do alimento e ele criar aquela crosta. Certo. Então, o alimento ele não deve ser nem cru, nem muito bem passado. Por causa dessa... essa acrilamida, ela prova um dano no DNA que é altamente cancerígeno. Então, assim, quando você pensa nos alimentos, você tem que pensar em tentar que ele fique cozido, mas que não seja tostado. É uma coisa que até eu tenho dificuldade, porque eu não gosto muito de alimento muito cru ou meio mal passado. Mas a gente tem que ficar bem atento a essa questão. Leandro. Não, o Cacá falou de carne de porco, eu lembrei de uma aí que também dá polêmica. É a linguiça, hein? Porque tem de vários tipos, ela é feita às vezes com alguns químicos, como é que é, né? Artesanais. É, isso. Então, deixa eu até ressaltar, porque a gente foi falar aquela vez de suco, e eu falei do suco Tang, e todo mundo... A polêmica do... a polêmica do Tang. Salsicha, gente, assim, nem pensar, só pra poder ressaltar, tá? A alta quantidade daquele nomezinho esquisito que eu sempre falo que é glutamato monossódico. Então, assim, salsicha, jamais. Nunca. Esporadicamente, eu quero comer um cachorro quente uma vez na vida. Não, você não vai morrer por causa disso. Lógico. Mas, assim, usar isso como frequência, porque é algo que é gostoso, é algo que é prático, né? É algo que tá ali, que é barato, né? Que ele tem um custo bom. Eu acho que tem uma solução aí nesse caso, né? Assim, não comprar, né, a salsicha. Porque daí, se você tiver a salsicha em casa... Simples, né, Cacá? Se você tiver a salsicha em casa, na geladeira, você acaba fazendo. Agora, se for assim, sei lá, nos aeroportos agora tem um quiosquezinho de salsicha que tá... Sim. Vários um hot dogzinho mais gourmet, né? Então, se você tá lá e tá com fome, eventualmente tá com vontade, tudo bem, é uma vez na vida, como você disse, né? Não é um caso constante. A gente tem alguns ouvintes aqui já mandando pergunta pra Dani, mas queria só interromper rapidinho, Dani, porque a Polícia Militar confirmou que foram 5 crianças mortas e um funcionário da escola e 2 atiradores que ainda há uma suspeita desses atiradores que poderiam ser até inclusive estudantes da escola. Os 2 atiradores cometeram, deram os tiros e depois se mataram. Então, pelo menos 6 mortos já confirmados nessa tragédia lá em São Paulo. Daqui a pouco, depois do comentário da Dani, a gente volta a acompanhar essa situação lá de São Paulo. Desculpa, tá, Dani, mas... Não tem problema. Importante. Agora a gente tem um ouvinte aqui, mas uma pergunta que eu também queria saber. Eu até toquei com você nesse ponto, naquele dia que a gente falou do Tang. E o Cacá falou de carne de porco, essas carnes de porco que já vêm temperadas, né? Tá uma febre aí que ela vem a vácuo, é fácil de você fazer, botar na churrasqueira, no forno, mas tem um probleminha com ela, né? Gente, tudo que é muito prático, desconfia um pouco, tá? Vamos lá. Voltando sobre a linguiça, que eu falei da salsicha, então excluindo salsicha, excluindo também, que a gente fala de proteína, a gente fala também de mortadela, de presunto, de peito de peru, tudo embutido, tá, gente?
Evitar também esses aí. Aham. Só pra deixar, sair daqui com tudo bem claro, bem esclarecido. Vamos só livrar o Sokol, porque eu fiquei impressionado com o Sokol quando eu O presunto Parma, né? Porque o Sokol, eu fui dar uma olhadinha lá no componente do Sokol e tá lá, sal e temperos. Bem bonitinho, né? Acabou. E aí, quando a gente entra na linguiça, a gente tem essas linguiças que têm vários aditivos químicos. E a gente tem as linguiças artesanais, que são aquelas que a gente encontra nas feiras, né? Ter sempre identificar, né, quem é que tá te vendendo, qual a procedência dessa linguiça artesanal. São pessoas que têm uma higienização correta, né? Mas as linguiças, se você pensa numa linguiça artesanal, que não tem esses nomezinhos cabulosos que eu falo aqui, que não tem aditivos químicos, que não tem conservantes, não tem tanto problema assim, né? Só a carnezinha ali na tripinha, vamos dizer assim. Então, assim, a linguiça, evitar as linguiças que são de origem industriais, que geralmente tem muitos aditivos químicos, tem muitos conservantes, realçadores de sabores. Agora, a linguiça artesanal, você vendo o procedimento, ou identificando qual é a forma de higienização, o produtor, né? E não consumindo em excesso, não teria tanto problema assim. Quem perguntou da carne de porco temperado foi o nosso ouvinte, o Olindo. E olha só, o nosso ouvinte Vinícius Guerra tá perguntando, Dani, se a água tá liberada para beber, porque você tá acabando proibindo com tudo que é bom. Gente, a Nutri tá sofrendo bullying nessa rádio. Pode, a água pode? Gente, a água pode. Mas não pode. pode ser H2O. Verdade. Aquele H2O não pode. Gostei. Então, assim, voltando sobre a carne de porco temperada, façam um temperinho em casa. Vocês encontram nas feiras aquelas ervas desidratadas, salsa desidratada, manjericão, alecrim. Você mistura ali. Olha só, fazer um lombo de porco e temperar esse lombo de porco com mel e mostarda, fica bom demais. Então, e aí você aproveita e você sabe o que você está fazendo. E outra coisa, você consegue deixar até marinando de um dia para o outro, que realça mais o sabor, né? Eu adoro fazer carne de porco. Tem uns espetinhos que vende no supermercado, que a carne ali, aquilo ali tem uma quantidade de ativo químico tão grande. Uns que já vem você prontos também. já vem pronto, que você compra, acha que é a oitava maravilha do mundo, né? Aham. E aí é cheio de conservantes, aditivos químicos. Você pode muito bem comprar carne, cortar, você tempera mesmo e você congela. É muito mais prático e muito mais barato. Eu tava, inclusive, falando ontem no meu Instagram sobre as pessoas que tomam esses shakes, que é um outro tema que a gente pode chegar. Compra nesse mercado, compra em farmácia. Sendo que você mesmo pode preparar um shake, bater um leite com uma fruta. Então, assim, vamos tentar... porque isso não é difícil. Você fala, mas é porque é prático. Gente, pegar uma carne, temperar ela com umas ervas que você acaba já misturando ali... Não é uma coisa de outro mundo, entendeu? E congelar. É só você se organizar e se programar para fazer isso, né? Tem um ouvinte aqui que mandou um áudio pra gente, também falando da linguiça, o nosso ouvinte Jefferson. Cacá, bom dia. É o Jefferson. A linguiça calabresa, sempre que depois que eu frito, eu acho que ela fica salgada. Eram realmente alunos foram conhecidos por professores. Falando de sódio, muito sal na linguiça, qualquer marca. Por quê? Então, o sódio, ele conserva muito, né? O sal, ele tem um teor conservante muito grande, né? E como a carne ela é um alimento muito perecível, eles acabam aumentando muito a quantidade de sódio do alimento. Existem alguns alimentos que eles já têm o sódio naturalmente, mas principalmente esses alimentos embutidos, como linguiça, peito de peru, mortadela, eles aumentam muito a quantidade de sódio justamente para fazer essa questão da conservação e ser mais um aditivo químico, né? Mais um ativo ali ruim para a saúde. Já que a gente está falando de carne, eu vou perguntar sobre algo que o frango. Todo mundo fala de peito de frango como algo muito saudável. Uhum. Mas fala também a respeito do consumo de gorduras naturais. E a pele do frango sempre foi apresentada como uma vilã por conta do excesso de colesterol. No caso de frango, você deve ou não deve comer a pele do frango tostadinha e gostosa? Então, tostadinha, que é um pouco mais complicado. Mas assim, aquela pelezinha do frango, ela não tem problema, né? Ela é natural ali do frango, né? Uhum. Ninguém injetou um óleo ali.
A questão mesmo é o excesso. Ou se é uma pessoa, olha, eu já tenho histórico de colesterol alto, eu sou uma pessoa que já tem uma obesidade mórbida, eu tenho o costume de, às vezes, eu quero comer a pele do frango inteiro, eu consumo outras fontes de gorduras ruins. Então, você comer um pedacinho da pele ali, esporadicamente e tal, não é uma coisa... Não é nenhum problema. Não é nenhum problema. Tem uma seguidora minha no Instagram, na verdade é um seguidor, o Beto. Ele tá falando, o presunto, peito de peru, eu não posso colocar na lancheira do meu filho, né? O que eu posso colocar? Gente, pra lanche de filho, a gente pode dar várias opções aqui, né? Pode levar um milhozinho cozido, né? Você pode fazer um sanduíchezinho natural com cremezinho de ricota, com atum, com franguinho desfiado, levar pra ele comer. Pode levar uma fruta e um iogurte. Aí seria um outro tema. Mas até o peito de peru, gente, ele é ruim. Peito de peru, blanquê de peru, mortadela, tá? É só... Isso aí não sou eu que tô falando, né? É só você pegar o rótulo do alimento e você ver que ali não vai ter só peito de peru. Que ali não vai ter só a carne. Quer dizer, mas no caso aí do seu seguidor, pelo jeito ele está querendo uma solução para fazer um sanduíche. Um sanduíche. Então daí a ideia é fazer ricota com peru, por exemplo. A ricota com atum. Tá. A ricota com atum. Errado. Isso, a ricota com atum ou com frango. Se ele quiser comprar o peru, cozinhar, desfiar e fazer pra poder colocar, não tem problema. O negócio não é o peru, o bicho. Sim. É aquele peito de peru fatiado, né? Ok, Leandro. Só pra gente fechar então, Dani, a gente vai voltar pra rede daqui a pouquinho. Queria só que você fizesse um último apanhado aí, porque alguns ouvintes aqui até brincando com você, né? De, não pode nada, o Wander perguntando, o que eu posso? Na verdade, você não tá proibindo carne, a gente tá falando de alguns embutidos. A carne, ela é uma grande aliada, na verdade, na dieta, isso, né? Eu até falei que a carne de boi, você consumir, não teria tanto problema. A carne de porco também não, o frango também não. Eu só citei esses embutidos fatiados, e que tudo em excesso acaba sendo ruim. Inclusive, as carnes, né? Por exemplo, o frango, que é uma carne que a digestão dela é muito rápida, por isso a absorção da proteína dela é muito boa. Por isso que muita gente usa ela num pós-treino, para quem quer hipertrofia. Porque você consegue absorver muito a proteína, é uma carne de fácil digestão, né? E o corpo aproveita mais a proteína do frango, né? O ovo também é uma fonte de proteína muito, muito bacana, muito completa. Então, assim, é uma questão... E tá variando também, né? Não ficar só na carne de porco, não ficar só na carne de boi, não ficar só... Pra você também variar os nutrientes, porque a carne vermelha, ela é muito rica. Zinco, magnésio, vitamina B12, ferro. Ela é muito rica nutricionalmente. A gente pode até entrar com um tema na semana que vem e falar sobre o veganismo e vegetarianismo, que tem muita gente aumentando muito essa quantidade, né? Até porque ontem teve um jogador, depois a gente vai contar essa história aqui, que deixou o Boca Juniors porque ele falou que é vegano. Depois a gente conta essa história. Semana que vem a gente aborda isso. Tem outros alimentos que são fontes de proteína também, né? Além das carnes. Bom, muito obrigado, Dani. Olha, são 10 horas e 43 minutos. A gente está indo para o intervalo e voltamos muito provavelmente com a rede daqui a pouco para tratar desse assunto.